Eita! Amém, irmãos? Abre Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Hoje tem ceia, para a gente não perder tempo. Ai, tudo bom com vocês, irmãos? Amém? Muito calor, não? Um pouquinho, né? Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, carta aos Efésios, de Paulo. Na hora que o círculo de oração estava cantando, tinha duas mensagens que Deus colocou no meu coração. E eu estava hoje, antes do almoço, passando a limpo, e eu falei, Senhor, qual das duas que eu vou ministrar hoje, na ceia, né? E aí o círculo de oração louvando, falou de joelhos. Eu falei, então é essa mesmo. É a prática do cristão, irmãos. O que Deus tem colocado no meu coração é o que tem que fazer parte da nossa vida até a vinda do Senhor Jesus. Não tem como você negociar o que nós vamos falar aqui. Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por causa disto, tem algumas traduções que falam por esta causa, mesma coisa. Olha lá, por causa disto, me ponho de joelhos, perante quem? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra é a verdade, Senhor. Deus, Espírito Santo, continua falando conosco. Se aí você fala, Espírito Santo, continua falando comigo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele tem multiforme maneiras de trabalhar. O Senhor fala com esse pai, com essa mãe, com esse jovem, com esse desesperado que entrou aqui talvez, com esse sem rumo, sem caminho, sem direção. Mas nessa noite nós clamamos a Ti. Pai, hoje é Santa Ceia, Senhor. Pai, aqui é lugar de socorro. O Senhor disse que é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente da angústia. Pai, aqui é o nosso ponto final. Aqui é o cais, Pai. Aqui não tem mais para onde ir, Senhor. Nós estamos aqui, os que estão ligadinhos conosco pelas redes sociais, precisando de uma resposta, precisando, Pai, que o Senhor venha, sabe aquela luz lá no fim do túnel. O Senhor é o único que pode fazer isso, Pai, porque eu sei que o Senhor se faz presente aqui, Senhor, pelo pai, pela mãe, pelos projetos, pelos sonhos. Oh Deus, estamos sendo obedientes à Tua palavra, participando do Teu corpo e do Teu sangue, mas continua falando conosco nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode abrir os seus olhos. Irmão, de joelho. Paulo, ele fala que ele tinha uma causa para resolver. Paulo, ele fala que ele tinha um problema para resolver. O que ele fez? Ele se colocou de joelho, porque ele tinha um problema. Quando você se coloca de joelhos, você demonstra humildade, você demonstra submissão. Quando você se coloca de joelho, é porque eu tenho um motivo, eu tenho uma causa para colocar de joelho. Eu tenho que pedir muita direção a Deus em relação à igreja. Sabe por quê? Porque eu quero ver sorriso nos seus lábios, assim, no seu rosto. Quero ver uma face bonita em vocês. Porque nós que somos líderes temos uma responsabilidade muito grande. E eu falo, Senhor, o que eu preciso fazer para a igreja? Para que o irmão seja curado, para que as portas se abram, para que o milagre... O Senhor falou ao meu coração, começa do princípio. Por isso que, às vezes todas as reuniões, nós já começamos já, e vamos continuar, a gente começa orando de joelho, porque tem uma causa. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer atrapalhar a reunião. O inimigo não quer que a reunião seja abençoada, porque chega nele que ele fala, tá, e eu presto atenção nisso. Então, começa a ter essa prática
de você chegar na igreja, se colocar de joelho. Por quê? Porque nós estamos aqui por uma causa. Talvez você não tenha problema, legal, amém por isso. Mas por que causa eu vou me colocar de joelho? Por causa de Jesus. Então vamos para a Bíblia. Vamos o que a Bíblia fala? Qual foi a causa, qual foi o motivo que Paulo escreveu Efésios e escreveu esses versículos aqui, do 14 ao 21. Sabe qual foi o motivo? Paulo estava preso pela primeira vez, pois ele foi solto. Aí ele foi preso segunda vez, já não foi solto mais. Então Paulo, quando prenderam Paulo, o que Paulo fez? Vou me colocar de joelho. Eu não sei no que você está preso. Eu não sei o que o inimigo te prendeu. Mas vamos pegar o exemplo de Paulo. O que ele fez? Vou me colocar de joelho. Por esta causa, Senhor, Paulo, Senhor, estou aqui injustamente, mas eu me coloco de joelho perante o Senhor. Então tinha um motivo de Paulo escrever essa passagem, porque ele estava preso. E Lucas repete lá em Atos 28 e 16, que Paulo estava preso. Se você entrou aqui preso, em alguma área da tua vida, nós vamos nos colocar de joelho aqui, aleluia. E em nome de Jesus você vai ser solto dessa prisão nessa noite. Agora vamos, oração de joelho. Pastor, qual a garantia que eu tenho quando eu me coloco de joelho? Você quer saber da garantia? Lucas 22, nós vamos passear na Bíblia, gente. Lucas 22. Se você não trouxe, olha para o telão aí. 22. Lucas capítulo 22, versículo 41. Jesus com os discípulos no Getsêmani. Ele deixa os discípulos num determinado local e ele vai sozinho, um pouquinho para frente. Olha a garantia, quando você se coloca de joelho. 41 de Lucas 22. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se do que, irmãos? Quem que se colocou de joelho? Quem? E o que ele fazia? Por isso que ele foi abençoado. A nossa garantia se chama Jesus Cristo. Então quando você se coloca de joelho, presta atenção. Você não está se colocando ao homem, você não está se curvando ao homem. Por quê, pastor? Porque Romanos capítulo 14, versículo 11 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará perante o Senhor. A Bíblia fala isso, olha lá, porque está escrito: como vivo diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a quem? A mim, e toda língua confessará a Deus. Quando você se coloca de joelho, presta atenção, você não está se colocando diante do teu problema, você está se colocando diante de Deus, e Deus está vendo a tua reverência, Deus está vendo a tua humilhação, Deus está vendo o que você está fazendo, e pode ter a certeza que Deus vai responder a sua oração, porque você não está se curvando no problema, você não está se ajoelhando diante da dificuldade. Mas eu estou nesse versículo aqui, ó, e vou confessar a Deus: Senhor, é isso, Senhor, é isso. Propósito de madrugada, seja a hora que for, se coloca de joelho. Você não está se colocando para o homem, mas você está se colocando a Deus. A nossa garantia, quem que é? Jesus. Toda vez que você se coloca de joelho, você tem uma garantia, chamado Jesus. A minha, a sua, a nossa garantia é? Então aplauda ao Senhor Jesus, que Ele é a nossa garantia. Agora, poxa, eu vou orar de joelho, e vai ficar, não vai ter nenhuma consequência.
precisa levantar a mão não, porque às vezes você não tem. Irmão, presta atenção, não é que de joelho é a melhor ação, não existe isso, não existe, viu? Aquele monte é mais abençoado, não existe isso, é a maneira do seu propósito. Biblicamente, eu prefiro, mesmo cansado, mesmo com sono, quando eu levanto, seja a hora que for, eu prefiro de joelho. Mas se lá no local que você está, não tem como ajoelhar, da maneira que você orar, Deus responde. Porque está na Bíblia. Mas a oração de joelho, parece que é algo mais. Parece que é um sacrifício. Vamos ver a consequência? Quando você que está orando de joelho por alguma causa, e você que ainda não ora de joelho, e vai começar a orar a partir de hoje, você viu rodando na internet alguns anos atrás, um caminhoneiro, me veio a memória agora, não tinha lembrado disso não, que o caminhão dele começou a pegar fogo, e o sol queimando, e ele não tinha como apagar o incêndio do caminhão. Entra na internet, você vê, ele se colocou de joelho, e ele levantou as mãos para os céus, falou: Senhor, isso aqui é o sustento da minha família. Do nada, irmãos, fechou o tempo, choveu e apagou aquele fogo. Aplauda o Senhor. Como Paulo diz, por esta causa. Vou falar um pouquinho mais devagar, senão minha garganta vai sumir. Já está sumindo. Mas vamos lá. Consequência de quem ora de joelho. Primeiro, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Quando você se coloca de joelho, na oração de Paulo, vamos lá? Olha o que faz, olha o que acontece. Consequência de quem ora de joelho. Ele vai encerrando a oração dizendo assim, 3:20 de Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos, ou pensamos, segundo primeira consequência, quando você ora de joelho, tem uma força que sai de dentro de você, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: a oração daquele irmão, a oração daquela irmã. Quando você se coloca de joelho, irmãos, há um poder dentro de você chamado Jesus Cristo. Há um poder dentro de você chamado Espírito Santo. Há um poder dentro de você chamado persistência. Há um poder dentro de você chamado eu não desisto. Há uma força dentro de você dizendo: eu não vou parar, porque Deus não deu a última palavra. Paulo falou: Ele é poderoso, Ele faz qualquer coisa. Mas o que opera dentro de você? O que está operando dentro de você? Então, quando você se coloca de joelho, a primeira consequência é que tem um poder, é que tem algo dentro de você. Você não tem de onde tirar força, mas você clama a Deus de joelho, e Deus derrama força, e Deus te abençoa, e o milagre acontece. Amém? Então te prepare, continue assim, não para não, porque tem resposta do Senhor nessa noite. Segunda consequência, primeiro livro dos Reis, vamos lá, capítulo 18, versículo 42, vou ler lá. Não importa, vou repetir, segunda consequência, não importa, agora tem que pôr óculos, presta atenção, quantas vezes você ora, quantas vezes você orou de joelho, não importa, é você saber que depois de muito tempo, não sei quantas vezes já orei, a resposta vai chegar. Estenda a sua mão como há de receber. Eu quero profetizar isso na tua vida. Depois eu vou ler aquele versículo. Isso aqui é profético que eu vou falar aqui. Você que tem orado as madrugadas de joelho por uma causa que é impossível,
E você não faz quanto tempo que já está orando. Vai fazer até aniversário. Mas presta atenção que eu vou falar, não importa quantas vezes você ora, quantas vezes você orou, de joelho. Mas Deus manda dizer para você, que depois de muito tempo, a resposta vai chegar. Fecha a tua mão, põe em direção ao teu coração, dá um glória a Deus aí. Por que eu estou dizendo isso? Fazia 3 anos e meio que não chovia em Israel. Elias vai no monte orar, e um sol de mais de 40 graus, ele Geazi, ele fala para Acabe preparar, que vai vir uma grande chuva. Mas que jeito, o céu está azulzinho. E ele fala assim para Geazi: Geazi, presta atenção. E Acabe, sobe, come, bebe. Mas Elias subiu aonde? Ao monte do Carmelo, e se inclinou. Olha o que ele fez. E se inclinou na terra, e pôs o seu rosto entre os joelhos. Irmãos, ele abaixou o joelho no chão, e colocou a cabeça dele no vão assim, irmão. Você acha que Deus não ouviu a oração dele? Ele não ajoelhou, ele se jogou no chão. Olha o 43, olha a resposta. E disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá quantas vezes? 7 vezes. Se você puder virar para o seu irmão, pergunta para ele: quantas vezes você tem orado por sua causa? Quantas vezes você tem orado por sua causa? Parece que Elias não tinha fé. Ele fez a primeira oração de joelho. Geazi volta, não tem nada. Volta lá 1, 2, 3. Irmão, sem brincadeira. Eu me lembro quando nós estávamos iniciando o ministério aqui. Foi eu, pastor Sérgio, orar. Uma pessoa aqui no bairro aqui. Estava no início. Não tinha muita experiência de expulsar demônio. Aí eu espelhava no pastor Fabrício, que é o caçador de... expulsa mesmo. E nós entramos na casa da mulher para orar para ela. E eu de um lado e ele do outro. Nós colocamos a mão, manifestou o demônio. Irmão, imagina, ficamos 1 hora orando. Eu saio daqui, aí saía, aí dava risada de novo. O Sérgio, sai daí, sai de lá, sai daqui, sai. Ficamos quase 1 hora. Acho que saiu uns 2.000 demônios da mulher. Tem hora que a gente perdia a força, irmão. A gente perdeu a força. Porque aí a gente pensa um monte de coisa. Deus não está nos ouvindo. E nós estamos fazendo coisa errada. E um monte de coisa assim. Às vezes você orou uma vez e disseram não para você. Mas você está debaixo da promessa. Porque você vai desistir, gente. Sabe, você orou 2 vezes, deu vontade de jogar tudo para o alto. Mas Deus falou, continua firme. Porque você está debaixo da promessa. Por que você vai parar? Não, vou mudar. Você acha que o problema é a igreja? Vou mudar de igreja. Aquele pastor é melhor. Não existe isso, gente. Elias, 1 vez, 2 vezes e nada. Só na 7ª vez fechou o tempo? Não. Na 7ª vez em uma nuvem, estava tão longe, que era do tamanho da mão do homem. Mas ele estava do que, irmãos? Ele estava orando de que maneira? De joelho. Vira para o seu irmão e fala para ele: vamos orar de joelho? Vamos ter essa prática? Vamos orar de joelho, irmãos? Não tem, as pessoas não falam aí que o cristão de joelho e pé para trás, o diabo não tem força. Então, oi. Tiago 5,17. Deixa eu ver aqui. Lógico, Tiago, irmão de Jesus, capítulo 5. Elias era, verdade. Elias era um super-homem? Não. Aqui, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha o que ele fez aqui, ó. E orando,
pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha o 18, é o que eu estou falando aqui. E orou outra vez, e o céu, e o céu desceu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O céu vai descer aqui hoje, irmão. A chuva vai chegar na tua horta hoje. Dá para entender, irmãos? Não importa quantas vezes você está orando, quantas vezes você já orou, o que importa é que Jesus ouviu a tua resposta. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei da irmã Sara. Por causa dela, se não fosse Jesus, ela não estaria aqui hoje. Ela pegou Covid do pior que posso imaginar. Aí eu me lembro que o Isaías fez um café lá em casa, o seu Juan foi lá, tudo murcho. Seu Juan lá, e não queria tomar café, não comeu nada, porque praticamente a irmã Sara ia morrer naquele hospital. Aí naquele momento lá, nós colocamos um propósito, ali na copa da minha casa, nós vamos orar até a irmã Sara sair do hospital. E todo dia, meia-noite, irmãos, a gente se colocava de joelho ali, ó. E a gente orava, a gente buscava. E se não fosse Deus, ela viu barbaridade ali naquele hospital. Pessoas todo dia morrendo de rodo ali, ó. A enfermeira, o médico falou, entuba ela. Entuba ela. E se entubar, morre. Aí uma enfermeira usada por Deus falou, ó, faz uma força num aparelho que ela tinha que fazer lá, que não precisava entubar. E aí fez um exercício, fez lá, ela não precisou ser entubada, mas ela viu tanto a mão de Deus como o diabo lá também, como o inimigo lá também, não é, irmã Sara? Mas hoje ela está aqui, ó. Sabe por quê? Por causa de joelho. Nós queremos mudar essa igreja, queremos abençoar essa igreja, então vamos nos colocar de joelho, que você vai ver Deus fazendo milagre na tua vida, amém? Não importa, não vê ainda? Continua orando, irmão, continue de joelho, que o milagre vai chegar, amém? Vamos lá, terceira consequência, Daniel, capítulo 6, terceira consequência de quem se coloca de joelho. Daniel capítulo 6, versículo 21 e 22. Eu tenho Deus. Presta atenção que eu vou falar aqui. A terceira consequência de quem ora de joelho. Eu tenho Deus. Repita comigo. Eu tenho Deus. Quem ora de joelho, você tem Deus, aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, terceira consequência, Daniel capítulo 6, versículo 21 e 22, já estava dentro da cova, não sei qual cova você está, mas se você fizer igual Daniel, você vai ter Deus, e Deus vai te livrar hoje. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu, o que está escrito aí? O meu, repita comigo, 1, 2, 3. O meu Deus. Quando você se coloca de joelho, o Deus se torna o Deus da tua vida. Mas peraí, vamos ler. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Agora, por quê que Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões? Porque Daniel era jovem? Porque Daniel era adolescente? Porque Daniel era bonitinho? Porque Daniel era o preferido de Deus? Não! Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Deus quer enviar anjo aqui nessa noite e quer fechar a boca desse leão que quer te destruir. Mas por causa do quê? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que ele tinha que se curvar perante a estátua, entrou em sua casa,
Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Quantas vezes está na tua Bíblia? 3 vezes. No dia se punha, o que ele fazia? Daniel tomava conta de 110 cidades. Não tinha avião, não tinha carro, era em cima de um cavalo, de um jumento. Ele tomava conta de 110 cidades. E mesmo assim, ele tinha tempo de parar, não sei aonde, mas ele tinha um compromisso, que 3 vezes ao dia ele se colocava de joelho e falava: Senhor, obrigado, Pai. Senhor, você acha que foi de graça que Jesus livrou Daniel? Sabe o que Daniel falou? O meu Deus. Porque ele sabia que toda vez que ele se colocava de joelho, Deus ouvia a sua oração. Eu quero dizer para você nessa noite, começa a ter esse propósito. E se você já tem, Deus está te reforçando, dizendo: continua, continua. Que o leão eu fecho, a boca dele, e o milagre vai acontecer na tua vida. Amém? A terceira consequência de quem ora de joelho: eu tenho um Deus. Tem gente que acha que o Deus é um amuleto, é uma estátua, é um cantor, sabe, coisas que está vendo. Mas Deus está aqui, Jesus está aqui. Você que está ligadinho conosco, Jesus está aí com você. O meu Deus, eu tenho um Deus, e Ele se faz presente aqui nessa noite. Amém? Você está orando de joelho? Te prepare, que o Senhor vai fechar a boca dos leões. Amém? Vamos lá, quarta consequência. Quando você se coloca de joelho. Jesus. Você chama a atenção de Deus. Abre aí Mateus, capítulo 17, versículo 14. Jesus está aqui nessa noite. Ele quer surpreender, Ele quer nos surpreender aqui nessa noite. Quando você se coloca de joelho, por alguma causa, você chama a atenção de Jesus. Olha o versículo 14. E quando, esse aqui era um pai, que ele precisava de uma cura de um filho. Você que ora pelos seus filhos, você que ora por algum projeto, por algum objetivo, olha o que esse pai fez. Ó. E quando chegaram a multidão, aproximou um homem. O que ele fez? Ele pôs-se de joelho. Olha o 18 agora, porque eu vou no final. Ele se colocou de joelho, falou com Jesus. O que Jesus fez? Olha lá. E repreendeu Jesus, o demônio, e saiu dele. E disse: aquela hora o menino sarou. Enquanto ele se colocou perante Jesus, ele se joelhou perante o Senhor. Ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus viu aquela humilhação, aquela submissão. E automaticamente, Jesus expulsou o demônio que estava na vida do filho dele. Então você quer que o demônio saia da tua casa, da tua vida, do teu filho? Comece a orar de joelho. Você quer ver mais um? Marcos capítulo 7, versículo 25. Uma mulher fina, uma mulher grega, cirofenícia. Olha, quando ela viu Jesus, ela não perdeu tempo, porque ela estava com um problema na casa dela. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, o que ela fez, irmãos? Lançou o quê? Senhor, Jesus, o Senhor é o único que pode mudar a história da minha família. Ela se jogou. Olha o que Jesus fez. Está aqui na Bíblia 29. Põe o 29. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, que o demônio já saiu da tua filha.
olha que uma oração de joelho ela causa. Então toda vez que você se colocar de joelho, você chama a atenção de Jesus. Por isso que Ele te trouxe aqui. Você lembra de Marta e Maria? Maria, a Bíblia fala, 11:32, ela lançou aos pés de Jesus. E qual foi a consequência depois no 43? Lázaro, sai para fora. Há 4 dias estava morto, não tinha mais como ressuscitar. Dá para entender o que o Espírito Santo, o que Jesus está falando para nós aqui, irmão. A força que tem a oração de joelhos. Não importa, irmão, se for no meio da rua, não importa se for do lado de um local que você quer que Deus te coloque, ou no lugar que você quer que o milagre aconteça, fica de joelho. Deus falou isso ao meu coração e eu vou fazer. Deixa as pessoas olhar para o que é aquele louco ali. Não, eu não sou louco. Deus chama as coisas loucas para confundir a sábia. Porque quando você se coloca de joelho, você chama a atenção de Jesus. Amém? Quinto e penúltimo, antes da gente orar. Consequência de quem ora de joelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 40. Pedro já tinha sido transformado, cheio do Espírito Santo de Deus. Toda vez que ele falava, multidões aceitavam Jesus. E a Bíblia fala que ele sai no determinado local e vai para uma cidade. Vou resumir, é do versículo 32 ao versículo 41. Vou resumir aqui. Quando ele chega nessa cidade, ele encontra um homem muito doente. E ele ora para esse homem. E aquele homem, ele é curado. E aí ele fica nessa cidade. Aí próximo àquela cidade, a 20 quilômetros, uma mulher chamada Dorcas. Ela era uma pessoa boa, ajudava as pessoas. E a Bíblia fala que ela morreu. Morreu. E aí souberam que Pedro estava por ali. Aí mandaram chamar Pedro. E Pedro, 20 quilômetros, era pertinho. Pedro ele foi até aquele lugar. Quando ele chegou lá, aquela mulher estava morta. Eu quero trazer isso para o lado espiritual agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero falar com seus olhos fechados, com a mão no seu coração. O que morreu na tua vida? O que morreu? O que Deus está falando no meu coração para falar para você. Algo que mataram em você. Algo que morreu na tua vida. E não tem jeito mais de ressuscitar. Não tem jeito, mas Jesus está dizendo, está debaixo da promessa. Se você fizer o que eu mandar você fazer hoje, eu ressuscito o que morreu na tua vida. Pode abrir os seus olhos. Olha o que Pedro fez. Versículo 40. Vamos 39. Levantando-se Pedro, foi com eles, com 2 pessoas. Quando chegou, o levaram a um quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com eles. Então as pessoas ali falam, poxa, essa mulher me ajudou muito. Está vendo essa roupa aqui? Foi ela que fez. Está vendo essa roupa aqui? Foi ela que deu. Ela é uma mulher muito boa. Está vendo essa comida aqui? Foi ela, de repente ela morreu. Falaram isso para Pedro. O que Pedro fez? Versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todas. Presta atenção primeiro que eu vou falar aqui. Deus primeiro vai fazer uma varredura, viu? Deus vai tirar o que está atrapalhando primeiro. Sabe o que está impedindo você de ser abençoado? Deus está dizendo, eu vou tirar primeiro. Porque não é lícito, não é honroso estar do seu lado. Porque o que Deus vai fazer é maravilha. E essa pessoa não tem direito de estar do seu lado. Presta atenção. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pois, o que ele fez? Pôs-se de joelho. Olha aqui, ó. O problema estava aqui.
deixou o problema, Pedro foi aqui, ajoelhou aqui, o problema ali. Nós estamos aonde? Na igreja. Aonde que está o problema? É isso que nós vamos fazer a diferença aqui. Pedro não orou em cima do problema. Pedro ajoelhou perante Jesus. Falou: Senhor, o problema está ali, ó. Mas eu estou, porque o Senhor é que faz milagre. A Bíblia fala, vamos lá, Bíblia. Pôs-se de joelho e orou. E voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Parece fácil falar, né? Mas não é. Mas o que faz a diferença? O que fez a diferença, Pedro? Foi ele se colocar de joelho. Então aprenda. A partir de hoje, se você ora de joelho, continua. Mas se você não tem esse hábito, começa a colocar esse hábito. Porque toda vez que você colocar de joelho, onde está o problema? Onde está o problema? Você vai orar para Jesus, deixa o problema. Senhor, estou orando perante o Senhor. O problema o Senhor sabe. Quando você acabar de orar, pode ir onde está o problema, que Deus vai dar solução para o seu problema. Amém? Para encerrar, e nós vamos fazer essa prática, só para quem quer vencer. Se colocar de joelho, não é somente para pedir, não. Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5, versículo 33 e 34, que Jesus disse: alguém me tocou, de mim saiu virtude. E a Bíblia fala que depois que Jesus a curou, Jesus queria saber quem era. E a Bíblia fala que ela se prostrou perante o Senhor. E foi agradecer o que o Senhor fez. E além dela agradecer que o Senhor fez, ainda o Senhor o abençoou. Então presta atenção. Não se coloca de joelho só para pedir também, não. Se coloca de joelho para agradecer pela sua vida. Agradecer pela sua saúde. Agradecer que quando você ora, Deus tem resposta. Quando você ora, tem o pato que Deus faz. Está na internet, depois você vê. Quando você ora, Deus responde. É que você se coloca de joelho e você: Senhor, eu agradeço. Eu vi até uma pessoa falando esses dias que quem está doente é que tem problema, porque ela vai lutar contra aquela doença, mas às vezes nós reclamamos por qualquer coisa. Mas para Deus não existe se é maior ou pior, se é grande, se é pequeno, não existe isso para Deus. Então, independente se você tem problema ou não, aprenda a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela sua capacidade intelectual, pela inteligência que Deus te deu, para você, sabe, ter força, ter saúde, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje nós estamos aqui, quem sabe, que Deus nos proteja. Então, irmãos, o que eu vou pedir? Nós vamos fazer um clamor agora, tanto para o nosso Brasil, como para você. Então, presta atenção, quando você se coloca de joelho, vou refrescar sua mente. Quais as consequências? Tem um poder dentro de você. Segundo, não importa quantas vezes você ora, a resposta chega. Terceiro, consequência, eu tenho um Deus. Quarto, você chama a atenção de Deus. Quinto, onde está o problema? Mas eu vou me colocar de joelho, eu vou ressuscitar. Sexto, eu vim para agradecer. Senhor, obrigado porque o negócio deu certo. Pai, obrigado porque vai dar certo. Senhor, eu estou de joelho aqui porque a resposta vai chegar. Oi, pastor.